Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 3, Deus Manifestado na Carne. Terça-feira. Ler com oração 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que diz: Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Os atributos divinos expressos nas virtudes humanas. A mensagem desta semana está baseada na seguinte passagem: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3, 15 e 16. A versão King James atualizada traduz assim o início deste versículo: sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. Versículo 16, parte A, da versão King James atualizada. Isso é algo tremendo. Piedade significa Deus sendo manifestado na carne. E foi o que o Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Hoje acontece a mesma coisa, pois Deus é manifestado por meio da igreja, por meio de cada um de nós que cremos no Senhor. Querido leitor, Deus manifestado na carne é a expressão da vida divina no viver humano. Esse é um princípio espiritual muito importante. O que é divino sendo expresso no que é humano. Existe o padrão divino e também o padrão do viver humano. Deus quer que nós, seus filhos, por meio de sua vida divina, tenhamos um viver que expresse essa vida na terra. Quando isso ocorre, o inimigo perde a base para agir em nossa vida e na igreja. Você já parou para pensar na importância da piedade em sua vida? De acordo com a Bíblia, o que Deus é se revela principalmente em 4 aspectos de seus atributos divinos: amor, luz, justiça e santidade. Quando a palavra afirma que Deus é amor, estabelece o amor como a natureza intrínseca de Deus. Deus também é luz, que é seu brilho, sua expressão. A santidade também se refere à natureza de Deus. Deus é santo, Ele é único no universo. E a justiça refere-se à maneira de Deus fazer as coisas. Esses são os atributos divinos. Tudo isso vemos na pessoa do Senhor Jesus, em seu viver enquanto esteve aqui na terra. Mas hoje precisamos compreender que tais atributos divinos são para preencher as virtudes humanas, pois as virtudes humanas sem Deus são extremamente fracas e limitadas. Vamos dar como exemplo o amor humano. O amor humano é fraco, limitado e muda de acordo com as circunstâncias. O mesmo acontece com a paciência humana, tanto que até se costuma dizer toda paciência tem limite. Por causa das restrições impostas no combate à pandemia da Covid-19, muitos de nós têm permanecido mais tempo em casa, intensificando o nosso contato com os familiares. Para muitos, isso acabou comprometendo ainda mais a convivência familiar. Mas devemos ver esse momento como uma excelente oportunidade para buscar ao Senhor mais intensamente, a fim de que Ele aumente seus atributos divinos em nossas virtudes humanas. Chegou o tempo de viver uma vida de piedade dentro de nossos lares. Se a vida divina preencher nossas virtudes humanas, estas serão enriquecidas e fortalecidas.
Nossas virtudes serão santificadas e se tornarão especiais e únicas. É assim que seremos capazes de expressar o que é divino, primeiramente para os que estão próximos de nós e, em seguida, para aqueles mais distantes. Esse é o viver de realidade que Deus espera de cada um de nós. Isso é totalmente possível para todos aqueles que creem no Senhor. Por que temos convicção de afirmar isso? Porque estamos falando sobre o mistério da piedade, isto é, sobre Deus ser manifestado na carne. A pessoa de Deus, a vida de Deus, pode e deve preencher-nos e capacitar-nos de tal modo que em nosso viver humano Deus seja expresso. O melhor modelo que temos foi deixado pelo Senhor Jesus. Quando estava na terra, ele expressou a Deus em suas virtudes humanas. Hoje somos o corpo de Cristo, isto é, somos a extensão de Cristo na terra. E como tal, assim como Jesus, podemos também manifestar os atributos divinos por meio de nossas virtudes humanas. Isso é simplesmente maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: em seu viver, quais virtudes humanas Deus ainda precisa preencher com seus atributos divinos? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.